Olá, seja bem-vindo à Coop TV. Está começando o Simplifica Aí. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Aproveita e já se inscreve para receber a notificação dos nossos novos vídeos em primeira mão. E deixa também aqui o seu like, porque no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre propósito na vida e no trabalho. Então não saia daí. Encontrar o seu propósito é um dos objetivos de muita gente. Afinal, quando exercemos alguma atividade, seja na vida pessoal ou profissional, e percebemos que aquilo nos faz bem e que estamos ajudando, de certa forma, algum projeto ou alguma pessoa, nos sentimos mais felizes, não é mesmo? E no Simplifica Aí de hoje, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto. Para conversar com a gente, nós recebemos o Thiago Cavalcante Tabajara, que é CEO da Infinity Neurobusiness, criador e coordenador do primeiro MBA em Neurobusiness do Brasil, escritor e professor. Thiago, seja muito bem-vindo ao Simplifica Aí. Quero te dar as boas-vindas e já começar então com uma pergunta inicial. Simplifica pra gente o que é propósito. Obrigado pelo convite, é um tema que eu gosto bastante de falar. E vamos lá, vamos entregar um conteúdo bacana para o pessoal. O propósito, na realidade, é um motivo. Vocês podem ver, talvez, N correntes falando sobre propósito com diferentes abordagens. Eu gosto da que a gente utiliza aqui no nosso processo de neurocoaching, eu gosto da visão do propósito como o principal motivador para que a gente acorde todos os dias. E o propósito, ele é algo que não se atinge. Ou seja, a gente nunca vai chegar no final de um ano, no final de uma vida, e dizer atingi o meu propósito. Não, o propósito é a razão pelo qual nós vivemos, é a razão pelo qual nós fazemos o que fazemos. E por que é tão importante a gente definir um propósito de vida? Bom, primeiro porque o nosso cérebro ele atua como um economizador de energia biológica. Nós não podemos dar atenção para todos os estímulos que recebemos, e não podemos gastar energia com qualquer atividade, qualquer tarefa. Isso porque seria contraproducente e arriscaria a nossa sobrevivência. Então, o norteador, e digamos assim, aquele que abre a torneirinha de energia de ativação, é o propósito, porque é aquele que não precisa de uma motivação para agir. Todas as tarefas que a gente se propõe a fazer, um objetivo, por exemplo, ele normalmente a gente só se propõe a fazer algo se a recompensa desse algo for suficiente ou superior. É assim que funciona. Quando a gente tem o propósito de vida, a vontade de viver aquilo se torna mais importante do que os objetivos que a gente venha a propor. Então imagina só, meu exemplo, tá? O meu propósito de vida é ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Saírem do lugar que estão e para o lugar que desejam. E o meu propósito de vida é ajudá-las a fazer isso, porque eu acredito que todas as pessoas têm talentos e que elas só não vivem os seus sonhos, só não vivem aquilo que acreditam porque desconhecem esses talentos. Então, meu trabalho é esse. O que isso norteia? Norteia com que, independente dos objetivos que eu estabeleça, seja anualmente de capacitar X mil funcionários de uma empresa ou escrever tantos livros, independente disso, de eu atingir ou não no final do ano, a minha realização vem de viver isso. Não importa quantas vezes a gente seja derrotado ou quantas vezes não dê certo, a gente não faz pelo objetivo ou pelo resultado daquilo. A gente faz pelo simples prazer de enxergar o motivo pelo qual vale a pena existir. Muito bacana isso que tu traz, Thiago. E uma pergunta em relação, tu falaste bastante sobre as questões de vida, algumas pessoas, que algumas escolhas de vida acabaram definindo o propósito dela. Algumas pessoas acabam trazendo propósito no trabalho como duas coisas diferentes. É correto a gente tratar dessa forma? Eu enxergo que não existe vida pessoal e profissional, existe apenas vida. E onde tudo que a gente faz converge. A gente não tem como separar as emoções, até porque as emoções a gente não desliga, né? As emoções são manifestações químicas. Se eu tive uma discussão em casa e eu vou para o meu trabalho, a discussão ela promove a liberação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele demora mais de 1 hora para ser dissipado.
Então, se eu estou saindo de casa, discuto com a minha esposa e vou para o trabalho, obviamente, assim que eu chegar no trabalho, tudo o que eu fizer será afetado por aquela discussão que teve. Então, não importa o quanto que eu tente esconder, eu tente modular, ainda assim eu estou sentindo aquele processo. E o contrário também acontece. Um problema que eu tenha dentro da empresa, um feedback que eu não gostei, uma discussão, alguma coisa, eu vou chegar em casa e a minha filha talvez, né, se eu não tentar esparecer a cabeça, eu tentar fazer outra coisa e for diretamente falar com a minha filha, é provável que de alguma forma ela seja impactada com alguma insensibilidade da minha parte, porque eu vou estar, obviamente, sob efeito, né, digamos, drogado de mim mesmo, né, sob efeito do cortisol. Então não tem como a gente separar as duas coisas. Então o propósito, ele cria a base para que a gente trabalhe num estado de flow, que é um estado onde a gente desconsidera, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção do espaço, a gente fica com o pensamento totalmente focado no que tem que fazer, a gente às vezes esquece de tomar uma água, esquece de comer, e quando vê, ficou pensando ali ou trabalhando em cima, passou 3, 4 horas e a gente estava lá focado, né, super feliz fazendo aquilo, uma sensação clara de dever sendo cumprido. E esse é o sonho de todo mundo, né? A gente trabalhar em cima do que acredita, podendo estar trabalhando em alta performance em estado de flow e podendo estar colhendo esses frutos, né? Gerando reconhecimento e valorização daquela produção que a gente está fazendo. As pessoas, elas são o principal ativo. A gente tem várias correntes de pensamento que colocam isso. A gente vai ter o Brian Kramer, lá de 2014, falando sobre a visão do H2H, né, que não é mais B2C ou B2B, ou seja, não é mais business to consumer ou business to business, na realidade é human to human, colocando como principal ativo das organizações as pessoas, né? Eu, inclusive, acrescento uma frase que diz o seguinte, que se o líder, os gestores, os diretores, os C-levels da empresa, se eles não quiserem tratar bem as pessoas pelas pessoas, que já deveria ser motivo suficiente, que eles tratem bem as pessoas porque é mais lucrativo. Simplesmente assim, porque se cuida melhor das pessoas, elas vão gerar melhores frutos. E uma das coisas interessantes também, a gente vai ver outros estudos. Por exemplo, o Prêmio Nobel de 2008, o Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, de Educação, melhor dizendo, de Economia, de Educação. Ele coloca que a base da produtividade pessoal é a educação. Porque não há nenhuma nação como crescer exponencialmente, por exemplo, um país como o Brasil, terceiro mundo. Não tem como a gente começar a ocupar posições junto aos países de primeiro mundo, melhorando índice de desenvolvimento humano, PIB, saneamento básico, educação, uma série de indicadores que são ligados ao primeiro mundo, simplesmente esperando que anualmente a gente cresça 2, 3% de PIB, ou de restante. O crescimento populacional é superior à necessidade de crescimento, ou seja, a gente vai ficar na mesma sempre. Né? Vai passar 30 anos, a gente vai acompanhar as evoluções, mas nunca vamos ter um patamar de primeiro mundo. Então ele coloca que a única forma da gente começar a ocupar esses primeiros mundos é que a gente aumente a produtividade individual. E a produtividade individual só se aumenta com a educação. E não é educação somente básica, é educação também corporativa. E uma das coisas que ele traz é um comparativo de produtividade individual. Ele coloca o seguinte, que um argentino faz o trabalho de 2 brasileiros. E um norte-americano faz o trabalho de 4 brasileiros. Simplesmente produtividade individual. Então imagina só, significa que a gente está com as empresas aparentemente inchadas, seguindo essa lógica de produtividade individual. Porque quando a gente não usa os melhores processos, a gente não usa as melhores técnicas, quando as pessoas não sabem exatamente o que fazer diante das melhores práticas de mercado, e até mesmo, vamos considerar, trabalhar felizes, né, com propósito, elas vão fazer o que elas acham. Só que o que elas acham é empírico. E empírico demora muito mais e gera muito menos resultado. Gera mais retrabalho, gera mais erro. Então o caminho para a gente melhorar isso é realmente melhorar a educação.
e ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito de vida, deveria ser uma das primeiras coisas a se trabalhar. É claro que nessa questão de trabalhar propósito de vida, é comum a gente ver muitas pessoas se desligando dos seus atuais trabalhos. Já vi muito disso nos processos de neurocoaching que a gente já fez em empresas. A gente vê, lá treina o pessoal, instiga o pessoal a descobrir o seu propósito, faz eles fazer uma jornada de descoberta sobre a sua vida e sobre o que pretendem para o futuro. E nisso elas olham porque elas estão fazendo e descobrem, tá, mas então se eu descobrir o meu propósito, o que eu estou fazendo não tem mais a ver. Então eu vou sair daqui e vou buscar outro lugar. Outras pessoas descobrem, não, então o que eu estou fazendo atinge o meu propósito, está dentro dessa cadeia de viver o meu propósito. O fato é que, saindo pessoas ou não, as empresas ficam mais produtivas, porque a gente não quer pessoas que não querem ficar com a gente, né? Não adianta nada ter alguém que está trocando o seu tempo pelo salário e não trocando a sua produtividade por uma remuneração, que são coisas diferentes. Né? E aí eu trago um outro indicador do psicólogo holandês Gert Hofstede, que ele fala sobre o IDP, Índice de Distanciamento do Poder, que também é um fator de promoção da felicidade fundamental para as organizações. O IDP ele mede o quanto que um colaborador tem condições e espaço para se dirigir à sua liderança e a cargos superiores. O quanto que, se ele bater na porta do gerente ou na porta de um diretor, ele vai ser ouvido e a sua fala vai ser considerada na questão da administração da empresa. O Brasil é um dos países com maior IDP, ou seja, com maior distanciamento de poder, onde os colaboradores menos têm condições de se dirigir às lideranças. As lideranças são muito autocráticas, né, aqui no Brasil. Comparativamente, países de maior IDP também a gente vai ver Rússia, Coreia do Norte, Singapura. Então a gente vai ver países, né, de Japão também, é um altíssimo IDP. Né, tanto que no Japão, eu sempre conto essa história, que no Japão um piloto de avião normal, avião comercial, ele não pode ser questionado pelo copiloto. Então, se nos processos todos de planejamento do voo, ou de aterrissagem, ou de decolagem, o piloto esquecer algum procedimento, alguma verificação, o copiloto não pode intervir e dizer, fulano, tu esqueceu isso, sob pena de tomar um tapa na cara, pelo desrespeito, quem é o copiloto que pode aí confrontar o piloto, sendo que ele é um cargo inferior a dele. Então, esse nível de autoritarismo existe muito forte nos países de alto IDP. E o Brasil não chega nesse nível, mas existe também alto. Então, só o propósito de vida, ele não resolve como um todo, mas ele é a base. É o que define, porque daqui a pouco a gente vai ter pessoas que vivem o propósito de vida que não vão se permitir mais algumas práticas que são comuns dentro das organizações, como aquele velha frase que manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou quem precisa, né? Pessoas que vivem de propósito já não aceitam mais isso, eles abandonam trabalhos, mesmo que tenham que ficar muitas vezes com as suas contas todas descobertas, por causa de um desligamento prematuro, mas eles não aceitam ser mandados ou que seu propósito seja violado de alguma forma. Então o propósito ele é excelente quando ele está de acordo, mas ele faz as pessoas se posicionarem muito bem, inclusive se posicionar bem para sair das organizações onde estão, caso os valores das organizações não sejam condizentes com os deles. Nossa, ótimo te ouvir, Thiago. Mas a gente já está se encaminhando para o final do nosso vídeo, nosso tempo é limitado. Eu queria te pedir, para a gente finalizar, para te deixar uma mensagem para as pessoas que estão em busca do seu propósito. O que tu dirias para essas pessoas? Gastem tempo e energia para isso de verdade. A busca pelo propósito deveria ser o principal consumidor de recursos mentais para o momento. Eu acho que enquanto a gente não tem claramente o propósito da nossa vida, a gente dissipa energia e dissipa tempo com várias coisas. E que não necessariamente são boas, são prazerosas, são úteis, não necessariamente nos deixam felizes e acabam muitas vezes consumindo recursos. Né? E lembrando que o principal recurso que a gente tem é a vida. Né? A gente recebe todos os dias um depósito bancário na nossa conta de 24 horas.
Cabe a gente gastar bem essas 24 horas, né? Porque senão, se a gente for gastar desperdiçando com oportunidades vazias, com relacionamentos fracos que não vale a pena, empregos que só gastam esse nosso tempo, mas não nos satisfazem, talvez até nos remunerem, mas não nos satisfazem, a gente vai descobrir que o caminho não é esse. Então, vale a pena, gastem tempo e energia para descobrir o propósito de vida, que depois disso, todo o esforço passa a ser recompensado. A gente não tem mais dúvida sobre que caminhos a seguir, mesmo que eles possam mudar. Então é fundamental. Obrigada, Thiago, pela tua participação. Foi muito bom poder te ouvir e falar sobre esse assunto que é tão importante nesse momento que a gente vive, né? E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou e também se tem alguma sugestão do que gostaria de ver por aqui na Coop TV. Até a próxima, tchauzinho!